Sejam bem-vindos ao segundo dia do Cerco de Jericó de 2025, com o tema "Com a espada da palavra e os anjos do Senhor derrubaremos as muralhas". O tema foi tirado de Efésios, no capítulo 6, versículo 17, e Salmo 33, versículo 8. Reforçando que setembro é o mês da Bíblia, festa da exaltação da Santa Cruz, abracemos a nossa cruz para nosso bem, a nossa salvação. E dia 29 é a festa dos Santos Arcanjos e estamos também na quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, unindo essas orações, a nossa devoção da Igreja Católica para o nosso cerco de Jericó desse mês. Vamos iniciar aspergindo a água benta sobre o nosso altar, sobre nós que estamos rezando. Persigne os seus dedos e faça o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso tema de hoje é pedindo pela libertação de todos os males espirituais, que São Miguel nos ajude contra os ataques do mal. Curta, comenta, compartilha com quem você sabe que está tanto precisando e vamos com muita fé. Oração inicial. Senhor Deus, que nos destes a Sagrada Escritura como luz para o caminho e os santos arcanjos como defensores e companheiros de batalha, nós nos colocamos diante de Ti. Para iniciar esse cerco de Jericó, pedimos que Tua palavra seja espada viva em nossas mãos e que Miguel, Gabriel e Rafael nos guardem e fortaleçam. Que as muralhas espirituais caiam e que sejamos libertos de todo mal para a honra e glória da Santíssima Trindade. Amém. Fortalecidos pela palavra de Deus e protegidos pelos santos arcanjos, derrubaremos as muralhas da nossa vida. Com as intenções de hoje, pela libertação de todos os males espirituais e pela proteção das famílias e da Igreja contra as forças das trevas. No Apocalipse, no capítulo 12, versículo do 7 ao 8. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Essas palavras e as nossas intenções nos levam a refletir. São Miguel e os anjos prevalecem sobre o dragão e os seguidores. Com ele aprendemos a permanecer firmes na batalha da fé. São Miguel conduz o povo de Deus à vitória sobre o mal. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei a nós, nossas famílias e a Igreja, quebrando toda a muralha da opressão, divisão e tentação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Conforme a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecemo-nos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé,
com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores prisioneiros, e que saibamos a pregá-lo publicamente e com desassombro, como é o nosso dever. A carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 7. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Conforme o Salmo 90. Nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele que nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção. Não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Porém veremos com nossos próprios olhos, contemplaremos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo, nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu os livrarei e os protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocarem, eu os atenderei. Na tribulação estarei com eles. Hei de livrá-los e os cobrirei de glória. Serão favorecidos de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Oração. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe pelo Espírito Santo que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação, em relação a nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme e dos vícios. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, seja elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, seja das origens que forem.
Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós. E acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Salmo 67. Levanta-se, Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante deles os que odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei-me os adversários, sejam confundidos e envergonhados os que odeiam minha vida, recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Seja como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier coçá-los. Torna-se tenebroso e escorregadio o caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão me amarram laços, para perder, cavar um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanho-os à rede por eles mesmos preparado, caio eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fuge potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estipa de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, como esperamos em vós. Senhor, escutai a minha oração e chega até vós o meu clamor. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas intenções. Nesse momento, feche os seus olhos, vai colocando as suas intenções, entregue o seu coração, a sua vida, as suas dores, as suas necessidades. Reze por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos colegas de trabalho, pela sua igreja, rezando pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, os sacerdotes, os irmãos religiosos, por toda a igreja, por todos os leigos, por todos nós. Louvando e agradecendo a Deus Nosso Senhor pelo dom da vida, por esse momento de oração e entregando tudo o que precisamos, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Por todos os enfermos, por todos os doentes nos hospitais, em casa, pelos cuidadores, pelas famílias enlutadas, pelas almas no purgatório, pelas almas suicidas, por aqueles que pensam em tirar a vida, que sofrem com ansiedade, depressão, angústia, tristeza. Irmãos, confie. Deus pode te libertar pela intercessão dos anjos de Nossa Senhora. Peça a direção pelo Espírito Santo. Qual caminho tomar para a sua vida, mas não deixe, não se perca em meio às enfermidades, às doenças, às dores. Nós passamos por tantos problemas, eu, você, todos nós. Abraça a sua cruz, eu sei que está doendo, está difícil, mas Deus nos tira das trevas, da escuridão. Confia, ora com todo o amor do seu coração, entrega com fé e confiança. Cada uma das intenções, Senhor, nós clamamos. São Miguel, leve ao coração de Jesus cada uma das nossas intenções. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa,
desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mensana, sexenoe, numerologia, gnose e demais superstições. Seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação. Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todos sempre. Leitura de Josué no capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade de uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou o sacerdote e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis nem façais ouvir vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontram na sua casa, porque ocultou os espiões que tinham os enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra:
Entrai na casa da prostituta e fazei sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. E as orações complementares de setembro, oração da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades enceladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, o glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis me assistir em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima.
Obtém-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir na minha última luta, e com a vossa arma poderosa lancei para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por mais um dia de oração no cerco de Jericó. Consagramos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a tua palavra viva, que é luz verdadeira e libertação. Pedimos a intercessão da Virgem Maria e a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, para que permaneçamos firmes na fé até o fim. Que as muralhas caiam e que a vitória seja sempre para vós, Senhor. Amém. Estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha com quem o Espírito Santo tocar no seu coração. Até daqui a pouco para o Terço da Misericórdia e para a Quaresma de São Miguel Arcanjo. E até amanhã para o terceiro dia do Cerco de Jericó de setembro. São temas muito especiais, irmãos, e a oração traz tantas bênçãos, é libertador. Orem sempre, ore sem cessar. Um grande abraço, fiquem com Deus.